Temos a alegria de mais uma vez, num tempo privilegiado, celebrar esta novena da misericórdia. Nós chamamos esta novena da misericórdia porque nós estamos celebrando o jubileu da misericórdia. O Papa Francisco nos convidou a passar pela Porta Santa e nos convidou a se entusiasmar e preparando o coração para uma experiência profunda de misericórdia. Quando nós temos uma experiência de misericórdia, o nosso coração fica pacificado. O nosso coração torna-se reconciliado. E não tem nada mais nobre do que ter um coração reconciliado. Porque quando o nosso coração está reconciliado, nós já não somos mais vítimas da culpa. E quando não sentimos mais o terror da culpa, o nosso coração começa a perceber o que de bom está acontecendo. Mas nem sempre o que de bom acontece corresponde às nossas vaidades. E por uma providência divina, a palavra de hoje que é dirigida ao nosso coração é essa: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E o nosso coração precisa se reconciliar. O nosso coração precisa ter essa experiência da paz. A paz que vem do alto. A paz que vem da mão daquele que é o autor da nossa própria vida. E quando nós começamos a ter a consciência de que a mão de Deus, que é o autor da nossa vida, que é o autor de tudo que está em volta de nós, nós começamos a perceber que nada nos falta. E que tudo não passa de uma vaidade. Então eu sou grato. Se nada me falta e nada tira mais a minha paz, vai nascer dentro do meu coração esse sentimento de gratidão. Por quê? Porque essa mão me conduz, essa mão me direciona, essa mão me aponta um caminho novo, onde todas as coisas são possíveis. Mas hoje, o Evangelho também nos conta um evento da vaidade. Herodes é um homem entregue aos seus caprichos. Herodes é um homem entregue às suas vontades. Herodes é um homem entorpecido. É um homem que está sempre alucinado, drogado, fora da consciência. Herodes é um homem que não tem condições de discernir. Herodes é um homem que não tem condições de apontar o caminho. Herodes é um homem comprometido, porque no seu coração nasce atitudes, ora são boas, ora são ruins, mas todas as atitudes que brotam no seu coração são frutos da permanência do poder. Ele quer permanecer no poder. E permanecendo no poder, ele vai se alimentando. Mesmo que essa permanência no poder seja o fato do derramamento do sangue de muitas pessoas. Mas é interessante perceber que esse homem que é vítima da sua vaidade, esse homem que é uma expressão de um prazer desenfreado que o leva à loucura, é um governante, é uma pessoa que tem o domínio sobre a vida das outras pessoas, é uma pessoa que tem autoridade para discernir a vida das outras pessoas, é uma pessoa que responde por uma cidade, que responde por um povo, é uma pessoa que foi constituída para trazer o benefício aos homens. Mas a vaidade o cegou. E ficando cego,
Ele não consegue mais ter nenhuma percepção, nem da sua vida, nem da vida das pessoas, e nem daquilo que ele precisa fazer. A vaidade é uma loucura, e a loucura de pensar que nós podemos viver sem Deus. A maior loucura que o homem pode alcançar é a loucura de pensar que ele pode viver longe de Deus, que ele pode viver sem o auxílio de Deus. E hoje, esse homem que é uma expressão de vaidade, ele ouviu falar de Jesus, mas só que ao mesmo tempo, quando ele escuta falar de Jesus, ele cai nas suas próprias armadilhas, porque no seu coração vaidoso, ele tem a impressão de que não existe mais profeta, e o profeta existente, ele mandou degolar. João Batista, que é a voz que clama no deserto, João Batista, que é a voz que conduz a palavra viva, João Batista, que é aquela estrutura que vai abrindo caminho para a palavra. João Batista não é a luz, e João Batista não é a palavra encarnada. João Batista não é o poder de Deus, mas João Batista conduz pela sua voz. João Batista conduz na sua estrutura a ação de Deus, a autoridade de Deus. E quando João Batista chega, todos os pequenos deuses são reduzidos, todas as falsas autoridades são reduzidas à obediência de Deus, porque a voz de João começa a incomodar todo o reino de Satanás. A voz de João começa a destruir todas as estruturas que o inimigo tem colocado como alicerce para a nossa vida. E Herodes, o tetrarca, ouvindo falar daquela estrutura que traz a saúde, ouvindo falar daquela estrutura que traz perdão, ouvindo falar daquela estrutura que favorece a misericórdia, ouvindo falar daquela estrutura que devolve a esperança aos corações, ele começa a dizer: eu degolei João Batista, não existe nenhum outro profeta, não existe nenhuma outra estrutura que seja maior do que a força da minha espada. E eles começam a alucinar. Será que é o Elias que ressuscitou? Será que é um profeta antigo que voltou, que reencarnou? O que está acontecendo? Por que nós conseguimos juntar tantas pessoas aqui? Por que muitos de vocês saíram da comodidade de vossas casas? Por que muitos de vocês vieram até de longe? Muitos de vocês nem moram aqui no Penorte, mas vieram até essa celebração para fazer uma experiência. E a vaidade das vaidades começa a se perguntar: o que acontece? O que se passa no meio daquele povo? Quem é que está os atraindo até essa estrutura? O que tem escondido nessa estrutura que consegue arregimentar tantas pessoas em torno desta celebração? E ele começa a ouvir o nome de Jesus. Ele começa a ter uma percepção de que existe um nome onde todas as estruturas se ajoelham, no céu, na terra e nos infernos. Ao nome de Jesus, todas as estruturas são reduzidas à obediência, porque nada pode permanecer de pé diante da estrutura de Jesus.
ele quer ver Jesus, ele quer encontrar Jesus, ele quer até ter uma experiência com Jesus, mas no fundo ele não tem o interesse na pessoa de Jesus. Ele tem curiosidade, e uma curiosidade que o atrai até o Senhor para testar o seu poder, para testar a sua estrutura, para colocá-lo à prova. Meus irmãos, Jesus se negou a esse encontro. Jesus não quis converter o coração de Herodes. Herodes quer ver Jesus. Herodes procura Jesus, mas Jesus se esconde dos seus olhos, porque o próprio Jesus falou: não se joga pérolas aos porcos. O coração daquele homem era profundamente comprometido com as suas próprias vontades, e ele não estaria aberto em nenhuma hipótese para ouvir a palavra viva e eterna. Ao contrário de outras pessoas que desejaram ver Jesus. Eu poderia dizer algumas para vocês. Vocês lembram que lá no Evangelho de João, Filipe volta para Jesus e diz assim: Jesus, os gregos querem te ver. E o Senhor favorece o encontro. Vocês se recordam que na Sagrada Escritura também tem um dia em que Jesus está passando por Jericó e aparece um homem sobre um sicômoro, que é uma árvore de baixa estatura, mas um pouco alta, e aquele homem se chama Zaqueu, e aquele homem quer ver Jesus, e Jesus se oferece para estar na casa dele. Mas também tem um outro homem chamado Centurião, que é um grande oficial romano, que ele diz para Jesus, ele manda dizer que Jesus tenha misericórdia do seu soldado, de um servo na sua casa. E quando Jesus escuta falar na autoridade daquele homem, Jesus quer ir até o encontro daquele homem, e aquele homem diz assim: eu não sou digno de que entreis em minha morada. Numa outra ocasião também, acontece que um pai de família, chamado Jairo, que tem uma filha de 12 anos, e essa filha está gravemente enferma. E eles chegaram a dizer ao homem, enquanto o homem foi em busca de Jesus, disseram a Jairo: a sua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Mas o próprio Jesus se ofereceu e se colocou no caminho junto com Jairo para ir até a sua casa, e lá ressuscitou a filha de Jairo, dizendo: Talita cumi, levanta-te. Meus irmãos, nós ouvimos dizer também que dois homens, André e João, encontraram Jesus e perguntaram: onde moras? Ele disse: vinde e vede. Então muitas pessoas procuraram Jesus, muitas pessoas desejaram ver Jesus, e o Senhor, em uma generosidade, se deixa apresentar e permite que aquelas pessoas não tenham só a graça de vê-lo, mas vendo Jesus, eles alcançam a graça, eles alcançam a misericórdia, eles alcançam uma estrutura de salvação para a sua vida. E nós começamos a perceber que coisas maravilhosas começam a acontecer. A ressurreição de uma menina que estava morta. Começa a acontecer a cura interior de um homem que era um pecador, que oprimia a vida de tantas outras pessoas. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas não saíram com as mãos vazias. Todas as pessoas
que viram Jesus, elas foram inflamadas pelo Espírito Santo. E elas tiveram a graça do Espírito Santo. E o Espírito Santo devolveu a esperança. O Espírito Santo devolveu a alegria. O Espírito Santo devolveu a força. O Espírito Santo revigorou. Muitas vezes o sofrimento nem deixou de existir, mas a dor foi superada. O sofrimento nunca vai acabar, porque nós estamos na nossa fraqueza. Simplesmente o fato de ser homem, frágil, pequeno, limitado, já te coloca numa postura de sofrimento. Mas a dor, a mão do Senhor leva. E toda dor que está no coração de cada filho amado de Deus será curada pelo nome de Jesus. Amém. Todas as pessoas que veem Jesus obtêm essa força, obtêm essa esperança, obtêm essa graça. Mas só que muitas pessoas foram ao encontro de Jesus e nada aconteceu. E onde é que está o nó? Na intenção. A sua intenção precisa ser purificada. A sua intenção, ela precisa ser alimentada na força do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver no teu coração, nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor. Mas se o Espírito Santo falar no seu íntimo, todos nós veremos a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E todo aquele que crê que Jesus é o Senhor consegue perceber obras grandiosas e magníficas de suas mãos. E hoje eu quero dizer a todos vocês que chegaram aqui, a minha alegria e a minha gratidão de ver tantas pessoas querendo ver Jesus. Mas antes do Senhor chegar, eu preciso preparar o seu coração, eu preciso preparar os seus olhos, eu preciso preparar os seus ouvidos, eu preciso preparar as suas mãos, porque o Senhor vai chegar. E o Senhor, Ele tem a missão do Pai de fazer com que todos os corações creiam que Ele é a vida. E todo aquele que crer que Ele é a vida, terá vida e terá vida em plenitude. Por isso, o nosso coração não pode ser sobrecarregado por nenhum tipo de preocupação. Nenhuma preocupação, nenhum temor, nenhum desespero, nenhum olhar de afronta pode ser maior do que o desejo da sua intenção de ver Jesus. E quando nós colocamos essa verdade no nosso íntimo, e o Espírito Santo começa a lavar, começa a molhar, começa a derramar vida sobre você, você não vai ver simplesmente um homem que faz milagres. Toda curiosidade desaparece e de repente nós nos transformamos de curiosos em testemunhas vivas de Jesus Cristo. Você não é um curioso, você é uma testemunha viva do Espírito Santo. O Espírito Santo abriu os nossos olhos, o Espírito Santo abriu os nossos ouvidos, o Espírito Santo dilatou o nosso coração e nós conseguimos ver Jesus. Herodes não conseguiu ver Jesus. E qual foi o dia
que Herodes encontrou com Jesus. Não sei se vocês se recordam. Teve um dia que eles se encontraram. No dia que Pilatos lavou as mãos. Na hora que Pilatos lavou as mãos da condenação de Jesus, levaram ele até Herodes. E quando Jesus foi levado até Herodes, ele está numa grande festa, regada a muito vinho, a muitas mulheres, a muitos prazeres. E quando Herodes vê Jesus, ele insulta Jesus e diz assim: faz um milagre para eu ver, faça um milagre para eu acreditar em você, demonstra que você tem poder. E é interessante que diante do sumo sacerdote, Jesus fala. Diante de Pôncio Pilatos, o Senhor responde: culpa maior tem quem me entregou a você. Agora, diante de Herodes, o Senhor não diz uma palavra. Ele permanece no silêncio. E aquele silêncio incomoda Herodes, mas não é o suficiente para converter o seu coração. Meus irmãos, o Senhor não quer se silenciar diante da sua dor. O Senhor não quer se silenciar diante da sua necessidade. O Senhor não quer fazer silêncio diante das suas preocupações. O Senhor conhece a história e a verdade do coração de cada um de nós. O Senhor sabe tudo da sua vida. O Senhor sabe tudo da minha vida. O Senhor, Ele é conhecedor de nós. E nós só chegamos aqui por conta de uma verdade. O próprio Jesus falou: ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Você e eu só chegamos aqui porque fomos atraídos pelo próprio Jesus. É o Pai que faz isso. Jesus foi levantado na cruz, e estando na cruz, aqueles que foram tocados pelo Pai são atraídos por Jesus. E Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Ele tem uma estrutura para realizar na sua vida. E na última novena que nós fizemos aqui, juntamente com a celebração de Pentecostes, nós tivemos o relato de muitos milagres. Muitas graças aconteceram, coisas que os nossos olhos seriam incapazes de acreditar, coisa que os nossos olhos seriam incapazes de algum dia imaginar que Deus poderia fazer no meio de nós, e Ele fez. Mas de onde nós tiramos todas essas graças? Do coração que deseja, do coração que busca, do coração que se abre, do coração que se deixa levar pelo Senhor. É por isso que eu quero preparar o seu coração. Aquele homem que estava em Jericó, eu ouvi dizer que Jesus iria passar, e eu ouvi dizer que Ele cura as pessoas. Eu ouvi dizer que a sua palavra devolve a vista, que a sua palavra devolve a vida. E aquele homem se levantou da sua cegueira, e aquele homem se levantou da sua humilhação, aquele homem se levantou da sua estrutura tão enferma e tão humilhante. Eu não sei qual é a situação que te trouxe aqui. Eu não sei quais são os sentimentos que agora eles estão na sua cabeça e no seu coração. Mas eu posso te dizer uma verdade:
Jesus está aqui. Jesus é uma estrutura viva, sensível, digna de todo amor, de toda adoração e de todo respeito. E os seus olhos precisam perseguir Jesus. Os seus olhos precisam desejar o Senhor. E na medida em que os seus olhos perseguem Jesus, você vai percebendo uma obra extraordinária que o Espírito Santo fará dentro de você. Você vai percebendo uma obra viva do Espírito Santo na sua vida. Pode ter acontecido que você já participou de muitas missas de cura. Pode ter acontecido que você pode ter participado de muitos encontros da renovação carismática, encontros de cura e libertação, encontros. Brasília é um lugar tão abençoado que quase toda semana nós temos em cada paróquia, em cada comunidade, uma nova expressão da demonstração do amor de Deus, da bondade de Deus. De fato, essa cidade é uma cidade muito especial e muito privilegiada do coração do Espírito Santo. Mas nós precisamos dar um passo. Nós precisamos sair da estatura de observador e precisamos agora nos lançar aos pés de Jesus, como protagonista do Evangelho de Jesus. Nós precisamos abrir o nosso coração e precisamos desejar Jesus de tal modo que o nosso nome seja conhecido. Quem aqui já ouviu falar de Zaqueu? Levanta a mão. Vocês conhecem os pais de Zaqueu? Vocês já ouviram falar da mãe de Zaqueu? Vocês conhecem Jericó? Mas o desejo do coração de Zaqueu foi tão grande de estar com Jesus, que ele passou todas as gerações. Um sol e uma noite não foram capazes de apagar o seu nome e a sua história, porque não foi fruto da vaidade, mas ele é um construtor da testemunha viva de que Deus nos ama. E você também será assim. A obra que Deus faz no teu coração não é para ser dita daqui a pouco aqui. Eu te chamar aqui em cima e você dizer: o Senhor fez isso. Não. A obra que o Senhor faz no seu coração é para que gerações e gerações e gerações futuras venham conhecer. Lá na Ceilândia, na cidade de Brasília, tinha uma mulher que tinha tal problema, e num dia ela clamou o Senhor o atendeu, e ela é testemunha aqui e nos confins de toda a terra, porque o Espírito Santo nos disse que nós seríamos as testemunhas verdadeiras de Jesus. E toda obra que o Senhor faz na sua casa, na sua família, na sua saúde, na sua vida espiritual, não é para ficar com você, é para que o mundo conheça. Porque quando você diz: foi o Senhor quem me levantou, foi o Senhor quem me devolveu a graça de andar, foi o Senhor quem me devolveu a graça de enxergar, não é simplesmente para você ver e para você andar, mas é para que o mundo conheça que o poder de Deus é vivo, e que não é fruto da vaidade, e que não é fruto das estruturas humanas, mas é o modo que Ele escolheu para tirar do coração dos homens a humilhação e a dor. Então hoje, não seja um curioso. A
acolhe Jesus, deseja Jesus e mergulha no coração de Jesus. É uma graça que nós não podemos medir. O fato de muitos de nós estarmos aqui é um testemunho para a cidade da Ceilândia que Jesus Cristo está vivo. Você sentado nessa cadeira, você rezando, levantando as suas mãos, erguendo os braços em adoração, é a prova concreta de que Jesus está vivo. Porque existem pessoas que acreditam nessa palavra que nada e ninguém pode tirar de nós. Meus irmãos, quantas aparições de Nossa Senhora, e ela pedia que os homens reze. E por que Nossa Senhora pede que a gente reze? Para que o nosso coração fique sensível à graça de Deus, fique sensível ao chamado de Deus, fique sensível às maravilhas de Deus. No sábado, quando acabou o Pentecostes, uma das missas, uma senhora me procurou e disse assim: Frei Oslan, eu tinha um sangue tão fino que as minhas mãos ficava vazando sangue, pelos meus poros saía sangue nas mãos e nos pés. E eu ainda tenho as minhas meias lá sujas de sangue, e eu tenho as luvas que eu usava sujas de sangue. E era como se fosse hemorragia, e não conseguia encontrar a cura. Mas só que ela disse que veio na primeira, veio na segunda, e ela falou: eu não consigo vir mais, porque aquilo, além de doer, incomodava muito. E outra, uma mão pingando sangue. A gente tem os preconceitos. E aquela mulher disse que estava sentindo aquilo. Ela falou que na terceira missa as mãos delas ficaram secas e nunca mais vazou sangue, nem das mãos e nem dos pés. E eu disse: como foi isso? Não sei, não aconteceu mais. No momento do louvor, no momento em que Jesus passou, no momento em que a palavra de Deus foi anunciada, a mão do Senhor foi curando, a mão do Senhor foi libertando. Na medida em que vocês estão assim sentados, em pé, me olhando, a impressão que eu tenho é que o manto do Espírito Santo vai passando, e às vezes demora, porque o Espírito Santo precisa ir alcançando o coração de cada um. O Espírito Santo precisa ir tocando no íntimo de cada um, e as barreiras vão sendo destruídas, as barreiras vão sendo quebradas, e daqui a pouco você começa a perceber que algo diferente está acontecendo dentro de você. Uma senhora me procurou e disse assim: Frei Oslan, no segundo dia da novena, eu comecei a ouvir as músicas, e a missa começou, eu ouvindo as músicas. Daqui a pouco começou a pregação, e começou a entrar um desespero muito grande dentro do meu coração. Mas um desespero que eu tive vontade de sair e me jogar na rua, na frente do primeiro carro. Mas aquilo foi passando e foi me vindo pensamento suicida. E eu falei: e como é que isso terminou? Frei, na medida em que eu ia escutando a palavra, aquela voz foi silenciando dentro de mim,
eu não vi mais nada, só chorei, chorei, chorei. E aquele desespero você sentiu? Nunca mais eu senti aquele desespero. E aquela voz saiu da minha cabeça: isso é a mão de Deus, é o jeito que Deus encontra para nos curar, para nos restaurar. Então hoje você foi atraído a estar aqui, você foi atraído a fazer essa experiência, você foi convidado a ver Jesus. E o Senhor vai purificar o nosso coração de toda vaidade, de toda loucura, de toda curiosidade e de todo sentimento de prepotência. O Senhor não precisa fazer nada para você acreditar nele. Herodes foi uma das tentações do caminho de Jesus. Jesus estava sendo preso e ele disse: você não é o Filho de Deus? Então faça um milagre para mim. Ainda deu um copo para Jesus, transformar a água em vinho. Começou a escarnecer Jesus. Mas o Senhor não precisa provar nada aqui, porque no coração de todos nós sabemos que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa família, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa saúde, Ele é o Senhor dos nossos filhos, Ele é o Senhor da nossa história, e Ele é o único que pode tudo em nós, por meio da sua bondade, por meio da sua misericórdia. Agora, uma coisa você precisa desejar: a misericórdia dele. Eu preciso dessa misericórdia, eu necessito dessa misericórdia, eu necessito dessa intervenção do Senhor na minha vida. Eu preciso que as suas mãos venham sobre o meu coração. Meus irmãos, eu desejo muito de todo o coração que hoje seja um dia eterno na sua vida. Eu desejo muito do coração de Deus que vocês tenham uma experiência ao ponto de dizer assim: o Senhor visitou a minha casa. O Senhor não foi muitas vezes na casa de Jairo, o Senhor não foi muitas vezes na casa de Zaqueu, o Senhor não foi muitas vezes na casa do centurião romano. O Senhor foi uma vez, e naquele momento a graça aconteceu. Naquele momento a bênção aconteceu. E hoje você quer ver Jesus? Sim. Quer? Você sente esse desejo de ver o Senhor? Sim. Você tem essa busca íntima no coração? Sim. Então Ele vai até a sua casa. Amém. Ele vai até a sua casa. Amém. Ele vai até a sua casa. Ele vai até a sua casa, porque todos que disseram: Senhor, eu quero te ver, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero estar contigo, Senhor, eu quero falar ao teu coração, Senhor, eu quero experimentar as tuas mãos na minha vida, Senhor, eu quero experimentar os teus olhos que me ressuscitam, Senhor, eu quero ouvir a palavra viva e eterna, Senhor, eu quero ter uma experiência nova de salvação. Todos que se abriram à graça tiveram a visita de Jesus na sua casa. Na sua casa não vai ser diferente, na sua família não vai ser diferente, porque essa palavra é para você, essa palavra é para os seus filhos, essa palavra é para a tua estrutura, essa palavra é para salvar a tua
de um modo novo. E de um modo novo e eterno, você vai olhar para si e vai dizer: eu sou um homem abençoado, porque a mão de Deus está sobre a minha vida. Eu sou um homem abençoado, porque a mão de Deus ela está sobre o meu interior. Eu sou um homem abençoado, porque a mão de Deus repousa sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida do meu esposo, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida da minha casa. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa contemplada com a graça. Eu sou uma pessoa visitada pelo Espírito Santo. E eu posso sentir, eu posso testemunhar, eu posso dar testemunho dessa graça hoje, amanhã e para a eternidade. Porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está na sua vida. E o Espírito Santo está no seu coração. Então te convido agora a ficar de pé. E nós vamos pedir o